E aí, galera, bom dia. Me ouvindo bem aí? Sim. Espera o pessoal entrando aí para nós começarmos nossa aula. Vamos lá, meus amores, eu vou começar aqui, tá? O pessoal que vai entrar, o pessoal que não está entrando mesmo, são só 4 alunos. Estou começando o conteúdo aqui, o pessoal vai entrando, beleza? Vou falar com vocês hoje sobre substantivo. Show? Vou falar das classes gramaticais. Na verdade, Estão conseguindo ver minha tela compartilhada aí? Falem comigo, por favor. Sim, tô sim. Então, né, o intuito era falarmos de classes gramaticais. São 10 classes gramaticais que compõem o nosso idioma, certo? Então, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, verbo, né? São classes variáveis, classes invariáveis. E hoje eu vou falar com vocês de português. Vou falar com vocês sobre substantivo, certo? A palavra substantivo vem de substância, beleza? É tudo aquilo que nossos olhos conseguem ver. Então, se nós pensarmos assim, né, que substantivo vem de substância, palavra, né, quase tudo que os nossos olhos conseguem ver em nossa volta, então quase tudo em nossa volta é realmente substantivo. De bola? O substantivo vem de substância, palavra, né, que vai, segundo a gramática, é nomear os seres de forma geral. Então, o substantivo nomeia os seres de forma geral. Antes de nascermos, né, nós somos nomeados. Nós ganhamos um nome, né? Nós somos substantivados. Tranquilo? Então, é isso que é o substantivo. Vou passar aqui, o pessoal vai entrando devagar, meus amores. Então, é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais, né, denominam os seres, aquilo que eu falei com vocês, nomeia os seres de forma geral. Então, o substantivo vem de substância, né, quase tudo que nossos olhos conseguem ver, e né, a gramática o classifica como, né, palavra variável que vai nomear os seres de forma geral. Tranquilo? Então, por exemplo, escola, professor, aluno, livro, né? Então, eu vou nomear, né, os seres de forma geral. Aí tem sempre a classificação dos substantivos, né, o comum, próprio, concreto, abstrato. Eu coloquei nessa sempre, né, em alternância. Então, comum não pode ser próprio, o concreto não pode ser abstrato. Na verdade, o substantivo ele pode ter várias classificações. Né? O substantivo comum ele pode ser concreto, né? E assim por diante. Ele pode ser simples, só que quando eu botei nessa ordem, quando eu coloquei em pares, né, quer dizer que o cara que é comum não pode ser próprio, uma coisa é diferente da outra. O concreto é diferente do abstrato. Show? O primitivo é diferente do derivado, o simples é diferente do composto. Aí tem o coletivo também. Então, coloquei sempre em pares, né, mas pares diferentes. Por exemplo, comuns. Aplica-se a todos os seres de forma de uma espécie. Né? Por exemplo, os comuns são aqueles que vão nomear os seres de uma espécie de forma genérica. Eu não vou particularizá-los, né? Particularizá-los, perdão. Vou generalizá-los. Então, comum quer dizer isso. Então, cidade, né? Tem várias cidades. Tem Cambuí. Eu coloquei Cambuí, né? Para particularizar a cidade. Podia ser Rio de Janeiro, podia ser São Paulo, podia ser Minas Gerais, certo? Então, assim, quando eu falo comum, é um substantivo que se aplica a todos os seres de uma espécie de forma genérica, né? Generalizada, vamos dizer assim. Tranquilo? Já o próprio eu vou especificá-lo, né? Eu vou particularizá-los. Tranquilo? Então, comuns e próprios. A diferença realmente é essa. Gente, olha só tem 5 alunos, é importante que quando vocês entrem, vocês coloquem os nomes para a chamada. Não importa se estão entrando poucos alunos, se vão entrar só vocês. Então, começou a aula aí, meus amores, é bom que vocês coloquem os nomes para que eles fiquem registrados na chamada da gente, tá? Para que nós
possamos pontuar aí quem está entrando, quem não está entrando, tá? Beleza? Então, comuns, né? Diferença entre eles. Comum não pode ser próprio. Se o substantivo é comum, ele é próprio. Ele é concreto, ou ele é abstrato. Ou ele é primitivo, ou ele é derivado. Tranquilo? Ou ele é simples, perdão, ele é simples ou ele é composto, desculpa. Então, comuns são aqueles que se aplicam a todos os seres de uma mesma espécie. Então, cidade, homem, animal, colégio, país. Então, cidade, né? Eu vou particularizar agora. Então, botei Rio de Janeiro, posso botar Cambuí, foi no caso que eu botei, né? São Paulo, Minas Gerais, assim por diante. Homem, né? Podia colocar Fabiano, eu coloquei José, eu vou, né, particularizar aquela espécie, certo? Então, animal, eu tenho gato, eu tenho cachorro, tranquilo? Se eu quiser particularizar um pouco mais, né? Eu podia colocar gato como comum, tranquilo? Ó, eu podia colocar o nome, né? Isso, então botei cachorro, né? Comum, vou colocar Rex, que é o próprio. Esse gato aqui ficou muito mal empregado, tá? Esse gato aqui esquece. Podia colocar ali cachorro ali acima e colocar, né, Rex, né? Sei lá, o nome do cachorro para, né, particularizá-lo, tranquilo? Colégio, né? Eu coloquei aqui, né, progressão, podia ser ação 2000 e outras coisas, tranquilo? País, Brasil, podia ser Inglaterra, podia ser Estados Unidos, show de bola? Então, eu vou particularizar. Então, país, Brasil, Alemanha, Inglaterra e assim por diante. Concreto e abstrato. Qual é a diferença dos dois aí? Ó? Concreto e abstrato. Concreto nomeia seres de existência real ou que a imaginação dá como tal. Então, assim, concretos, né, é quando nós nomeamos os seres de existência real ou imaginárias, certo? Vou lembrar um pouquinho do que a tia Teteca nos disse lá atrás. Ela falou que o concreto eu podia tocar, né? Isso, o abstrato não podia tocar. Essa classificação é meio que errônea. Mas, assim, eu posso partir um pouquinho da classificação do concreto, né? Da tia Teteca que nos ensinou lá atrás, né? Que o concreto realmente é que eu posso pegar, né? Ou criar imagem na minha cabeça. Então, Deus, né? Eu não posso tocá-lo, eu não posso pegá-lo, né? Mas eu posso criar imagem, né? Qualquer um, independente da sua religião, vai criar imagem do Deus na sua mente. Então, assim, quando eu falo em concreto, é o substantivo que vai nomear os seres de existência real ou imaginários, ou que a imaginação pode dar conta disso. Então, Deus, fada, né? A fada também não existe, né? Eu não posso tocar. Deus, né? Fada é um ser que eu não posso pegar, que eu não posso tocar, é um ser criado da nossa imaginação, tranquilo? Então, fada ali também é concreto, não é abstrato, pelo amor de Deus. Então, Deus, fada, substantivos concretos, porque eu posso, né? Cada um de vocês, depende da religião, vai ter a imagem do Deus na sua cabeça, tranquilo? Caneta, Mônica, Cebolinha, Mônica também, né? Vai ser caracterizado como próprio, mas vai ser concreto. Show? Um ser de existência real, tranquilo? Então, Cebolinha, cadeira, carro, homem, beleza? Então, assim, que eu falei com vocês, o substantivo ele vai ter várias classificações. Mônica vai ser próprio, Mônica vai ser concreto também, show de bola? E assim por diante. Vai ter várias classificações. Cidade, ele é comum, ele é concreto também. Show? Homem, né? É comum e aparece no concreto. Então, tem várias classificações. Eu coloquei em pares, porque, assim, são pares distintos, né? O que é comum não é próprio, o que é concreto não é abstrato, perfeito? O que é primitivo não é derivado. Show de bola? Os abstratos vão nomear estados, qualidades, ações e sentimentos. Quando eu falo que nomeiam estados, qualidades, ações e sentimentos, né, eu posso partir o seguinte, posso partir de qual premissa, professor? Vou nomear qualidade, né? É quando o substantivo vai partir de um adjetivo. Então, abstratos são aqueles que vão partir, né? São substantivos que vão partir de adjetivos. E ações, né? São substantivos que partem de verbos, tranquilo? Ou vão indicar sentimento. Então, amor, além de amor indicar um sentimento, né, isso ali vai partir do verbo amar. Tranquilo? Eu podia colocar aqui felicidade, por exemplo, né? Coloquei lá ao final. Felicidade parte, né, de feliz, que é um adjetivo, por isso qualidade. Então, quando eu falo qualidade, é porque o substantivo ele parte de um adjetivo. Quando eu falo que é ação, é que o substantivo parte de um verbo, beleza? Então, amor, além de indicar sentimento, né, vem do verbo amar. Show de bola? Felicidade, além de indicar sentimento, né, vai partir do adjetivo feliz. Se fosse tristeza, além de indicar um sentimento, né, tristeza vem do adjetivo, né, triste, perfeito? Então tem o fome, né, que é algo que nós sentimos também, certo? Ó, beleza, que vem do adjetivo belo. Viagem, que é a ação de viajar, né, isso vem do verbo viajar, beleza? Igualdade, vem de igual. Show? Ódio, que é um sentimento, também vem de odiar. Né? Corrida, que é indicação que vem do correr. Então, abstratos são aqueles, né, substantivos que vão nomear estados, qualidades, ações ou sentimentos. Perfeito? Assim, resumindo, são substantivos formados a partir derivados de verbos, de adjetivos, ou que exprimem para nós sentimentos. Então, se fosse tristeza, né, também seria abstrato. Mas por quê, professor? Porque vem, né,
do adjetivo triste, tranquilo? Então, se fosse crítica, né, vem do verbo criticar, então crítica é abstrato. É importante que olhemos e prestemos atenção para ver realmente o substantivo abstrato, se ele derivou de um verbo, se ele derivou de um adjetivo, ou se ele vai indicar para nós sentimento, tranquilo? Então, se eu botar saudade, né, saudade é abstrato. Mas por quê, professor? Porque saudade é algo que nós sentimos. Então, indicou o sentimento é abstrato, tranquilo? Então, tristeza, saudade, ódio, amor, tá? São sempre substantivos abstratos. Então, o que é concreto não é abstrato. Pegou a diferença? Concreto vai nomear os seres de existência real ou imaginários. Eu posso, né? Realmente existe aquele ser ou eu posso criar uma imagem dele na minha cabeça. Então, independente da religião que eu possuo, eu vou criar a imagem de Deus na minha cabeça, certo? Então, fada, né? São seres imaginários, seres da minha imaginação, certo? Que acabou vendo, né? Nós hoje idealizamos o desenho de uma fada, mas é um ser que foi criado a partir da nossa imaginação. Então, o substantivo concreto vai nomear seres de existência real, que eu posso realmente tocá-los, vamos dizer assim, né? Classificar assim, como foi classificado lá atrás, né? Ou imaginar. Pegaram, meus amores? Então, comum, diferente de próprio. Comum, cidade, né? Próprio, Cambuí, show, homem, comum, né? Próprio, vou particularizar. Então, Fabiano, José e assim por diante. País, Brasil, Alemanha, Inglaterra, tá? Eu vou particularizar aquele substantivo. Tranquilo? Então, virei a página aqui, ó. Primitivo, né? Primitivo não é derivado. Então, assim, eu botei sempre os pares que vão estar em oposição, tranquilo? Então, comum, oposição a próprio, certo? Mas vão ser substantivos contrários, né? Concreto, abstrato, primitivo, derivado. Então, primitivo, nome de estudo para nós, é o que vem primeiro. Não tem origem em outra palavra na língua portuguesa, é o que vem primeiro. Então, tem o mar, primitivo, terra, primitivo, né? Céu, pedra, assim por diante. Então, de mar, eu posso criar marujo, certo? Então, eu posso partir daquele primitivo, daquele radical, daquela palavra e criar outras palavras partindo dela. Então, quando eu falo que é primitivo, é quando ele vai vir primeiro. Ele vai dar origem a outras palavras, beleza? Então, tem um terra, eu vou ter terreiro, né? Eu vou ter terremoto, certo? Então, partindo daquela palavra de origem, aquela que veio primeiro, eu vou criar palavras derivadas dela, tá? Então, tem um pedra, né? Colocando o sufixo eiro, eu vou criar pedreiro. Mas já saímos daquela matéria agora, né? Que é a estrutura, a formação de palavras. Vocês viram que quando eu coloco, né, o sufixo, eu tenho derivação sufixal ou sufixação. É importante que esses conteúdos cairão no seu simulado. Então, é importante que vocês prestem atenção, principalmente em estrutura e formação de palavras. Perfeito? Então, ó, mar veio primeiro, mas eu tenho marítimo, eu tenho marujo, né? Eu tenho marinheiro, certo? Então, marinheiro é derivado, né, da palavra primitiva mar. Pegaram a diferença? Então, substantivo primitivo é o que vem primeiro, né? O derivado é que vai derivar daquele que veio primeiro. Tranquilo? Eu tenho pedra, tenho pedreiro, eu tenho flor, né? Flor é o primitivo. Aí eu vou ter florista, vou ter, né, floreiro, tranquilo? Vou ter substantivos derivados partindo daquele substantivo que me deu origem, daquele que veio primeiro, né? O substantivo primitivo. Foi? Então, sempre vão ser colocados em oposição. Primitivo, né? Ou ele é primitivo, ou ele é derivado. Ou ele é comum, ou ele é próprio. Ou ele é concreto, ou ele é abstrato. Show de bola? Então, aqui, ó, continuando, né? Ou ele é simples, ou ele é composto, né, professor? Né? Substantivos simples são formados, né, partindo de um radical apenas. Então, tem um tempo, tem o sol, tem um terreiro. Lembrando que terreiro ali, ó, eu tenho apenas um radical. Ele é derivado, é o que eu falei com vocês. É importante sabermos classificar, né? O substantivo ele pode ter diversas classificações. O terreiro ele vai ser derivado, né, e também simples. Mas por que simples, professor? Porque terreiro, né, apresentou para a gente apenas um radical, né, que é terra. Partindo do radical terra, eu coloquei apenas o sufixo eiro. Show de bola? Então tem o sol, né? Eu tenho o tempo. Tranquilo? Então, assim, ó, o simples possui para nós também apenas um radical. Então, o pedreiro também se encaixaria ali, porque eu tenho apenas um radical que é pedra. Eu só introduzia o radical pedra, né, o sufixo eiro, beleza? Então, tenho se fosse ali florista, mesma coisa. O florista também se encaixaria no simples. Mas por quê, professor? Porque florista trouxe para nós apenas um radical que é flor. Eu só acrescentei o sufixo ista ali, ó, certo? Para formar uma nova palavra. Então, assim, é importante que fiquemos atentos a isso. Um substantivo ele pode ter diversas outras classificações. Tranquilo? Então, pedreiro ele pode ser, né, ele vai ser, né, concreto, ele vai ser derivado, ele vai ser simples, perfeito. Tem diversas classificações. Show de bola? O que não pode ser, né? É por isso que eu coloquei nesses pares alternados. Então, primitivo ou derivado. Não podem ser os dois. O substantivo não pode ser os dois. Simples ou composto. Né? Comum ou próprio. Né? Concreto ou abstrato.
Show de bola, galera? E os compostos, né? São formados com mais de um radical, partindo de mais de um radical. Então é importante quem for entrando aí, ó, coloquem os nomes na chamada, beleza? Então tem ali, ó, simples, né? Perdão, composto, não é isso? Ó, compostos, perdão, substantivos compostos formados por mais de um radical. Então tem o passatempo, eu peguei passatempo, né? E eu eu apenas os coloquei lado a lado. Peguei os dois radicais e os coloquei lado a lado. Vê que não houve perda de fonema. Então essa matéria aqui, basicamente, ela vai voltar, né, ao processo de formação de palavras. É o processo de formação, né, de composição por justaposição. Peguei os radicais e os justapus, né? Ó. Eu coloquei apenas lado a lado, não houve perda nenhuma de fonema, de elemento. Então, passatempo. Peguei passatempo. Peguei os radicais e apenas os coloquei ali, ó. Apenas os juntei. Ao juntá-los, vocês reparam que não houve perda nenhuma de fonema, de elemento fonético algum. Tranquilo? Então, passatempo, né? Na verdade, é um substantivo composto. Girassol, mesma coisa. Eu peguei girassol. Eu apenas compus, né, os radicais. Eu os peguei e os coloquei lado a lado. Tranquilo? Então, compostos por quê, professor? Porque são formados partindo de mais de um radical. Então, tem o gira, sol. Peguei o radical gira e o sol e apenas os coloquei lado a lado. Tem um pé de moleque, tem um guarda-sol, guarda-chuva, né? São substantivos compostos. São formados a partir de mais de um radical. Perfeito? Então, é só nós lembrarmos também, muitas coisas que vão aparecer aqui, né, são oriundas do que nós vimos lá, né, na matéria passada, né? Estrutura e processo de formação das palavras, beleza? Então aqui é a classificação dos substantivos. Vão ser compostos de substantivos quando eu formá-los, né, isso a partindo de mais de um radical. Então guarda-chuva também é composto, né? Até porque já aparece com hífen. Se apareceu com hífen, fica mais fácil ainda de nós identificarmos, beleza? O passatempo girassol, perceba que eu coloquei, ó, eu peguei os radicais e os juntei, certo? Não houve perda de fonema nenhum, perfeito? Então o girassol também, mesmo que fosse, né? Mesmo que fosse aguardente, ó, peguei aguardente, também é um substantivo composto, porque eu peguei água e juntei com ardente, né? Só que ao juntar os radicais, né, houve a perda de elemento. Então ali foi um processo de composição por aglutinação e não justaposição, como são esses que aparecem para vocês aqui agora. Passatempo, geração e pé de moleque, né? É o processo de composição por justaposição. Peguei os radicais e apenas, né, os coloquei lado a lado, os justapus, certo? Coloquei assim lado a lado, não houve perda nenhuma de elemento. Agora, aguardente, por exemplo, né, planalto, vocês vão reparar que vai haver, né, perda de elemento. Eu peguei plano mais alto, ao juntá-los, né, repare que para criar planalto, né, houve realmente assim a perda de elemento. Peguei plano alto, ao juntá-los, né, eu perdi o fonema, certo? Aguardente, né, que é a cachaça, né? Então, água mais ardente. Ao juntar os dois, vocês vão reparar que vai haver perda do A, né? Houve a perda de um elemento. Tranquilo? Mas também vai ser um substantivo composto, até porque ele foi formado partindo de dois, né, ou mais radical. Tranquilo, galera? Show de bola? Então, coloquei assim, ó, coletivos, né? Para fechar aí, ó. Cai muito em provas coletivas, porque é difícil de nós realmente, né? É difícil nós realmente gravarmos os coletivos, certo? São substantivos, né, comuns, mas que vão sempre nomear agrupamentos de seres da mesma espécie. Então, são substantivos comuns, né, que vão nomear agrupamentos de séries, né, de substantivos de uma mesma espécie, de seres, perdão, de uma mesma espécie, beleza? Então tem biblioteca, né, que é o conjunto de livros, né? Eu tenho enxame, que é o conjunto de abelha, né? Boiada, que é o conjunto de bois, show de bola? Então o coletivo vai sempre indicar uma coletividade realmente. São substantivos que vão nomear agrupamentos de seres de uma mesma espécie, beleza? Então, coloquei alguns exemplos aqui, né, galera? Outros substantivos coletivos. Então, tem enxame, né? Colmeia, pode chamar de cortiço também, que é a união, que é o conjunto, é a coletividade de abelhas, né? Acompanhante, pode ser comitiva, pode ser um cortejo, né? Pode ser séquito, né? Mas assim, eu não vejo muito cair séquito, não, né? Alho, né? Pode ser resta, né? Ou enfiado, ou cambada, né? Aluno é a classe, né? Uma classe de alunos. Amigo, né? Tertúlia, né? Quando em assembleia, quando em união, quando juntos. Animal, em geral, é piara, pandilha, né? Toda uma região é fauna, né? Coletivo de animal, né? De animais é fauna, né? A fauna daquela região, né? Isso são todos pertencem àquela região. Manada, né? Assim por diante. Récova, né? Tem outros tipos aí de menos de 10, é um lote, né? De raça para reprodução. Anja, coro, falange, né? Cai muito falange ou legião. O falange também vai servir, né? Para coletividade de guerrilheiros, né? Por isso falange vermelha, o nosso comando vermelho ali,
né? O primeiro nome que ele recebeu foi Falange Vermelha, que era a união de guerrilheiros, né? De soldados. Então, falange serve para anjo, né? Não sei se é coro, legião, teoria, certo? Apetrecho é ferramenta, instrumento, né? Aplaudidor, né? Claque, aqui tá meio, né? Arma, troféu, arroz, né? Batelada, né? Fauna, regiões de animais de uma mesma região é fauna, né? Na verdade aqui a gente já viu, tranquilo, vou só passar aqui. Artista, né? Companhia, o elenco, né? Vou trazer o elenco, né? Que é a reunião de artistas. Assassino, né? Reunião de assassinos é Shoudra, certo? Shoudra, que é muito comum que aparece em prova. Ator também é elenco, né? Artistas ou atores, né? Reunião de atores é elenco. Astro é a constelação, estrela também. Autógrafo, né? O álbum. Ave é um bando, um nuvem, né? Ia chegar aqui ao Brasil uma nuvem de gafanhotos, né? Isso, ó, ou bandos, tranquilo? Avião é esquadrão, esquadria, né? Chusma é o coletivo de gente, de pessoas, muitas pessoas reunidas, né? Eu chamo de chusma, beleza? Bandoleiro, né? Caterva, né? O corte de bandoleiro, né? O Malta, né? Por isso que aquela banda Malta que apareceu para nós aí em um momento da nossa vida, né? Malta, porque acabou saindo um pouquinho da mídia, né? A banda Malta realmente é a união de bandoleiro, né? De malfeitores, pessoas que não têm nada para fazer, né? Mais ou menos assim. Então, aqui, ó, Malta, tá vendo aqui, ó, malfeitores ou desordeiros, por isso a banda Malta. Show? Então, boiada de boi, né? Assim por diante, tá? O que mais parece em prova, né? Boiada de boi, né? Borboleta é boana ou panapaná. Então, assim, coletivo de borboletas, né? Boana. O que mais aparece em prova que é difícil de nós sabermos é panapaná. Então, panapaná é o coletivo de borboleta. Show de bola? Cabelo, né? Em geral é chumaço, né? Um chumaço de cabelo, uma deixa, perfeito? Banca de examinadores, certo? Reunião de examinadores, professores, né? Eu vou chamar, né? De banco. Repare que, assim, tá fora de ordem, né? Banca é o plural de examinadores, perfeito? O plural de borboleta é panapaná ou boana. Show, amores? Então, flora é o coletivo de vegetais de uma região. Se fauna é o coletivo de animais, flora, né, é o coletivo das vegetações, das árvores, né? Da vegetação de uma região. Show? Por isso a gente fala lá, né, quando vocês forem ver o romantismo, né, de escola literária, os autores, né, românticos valorizavam a sua fauna, perdão, e a flora, né, brasileiras, nacionais. Então, né, o sabiá é um pássaro totalmente brasileiro, né? Então, valorizava a nossa fauna, e a palmeiras, né, é uma árvore totalmente brasileira. Então, a flora e a fauna eram colocadas em evidência, né? Eram valorizadas pelo, né, poeta romântico da primeira geração do romantismo aí, já que o intuito do romantismo era trazer para nós, né, uma valorização do que é nosso, do que é nacional, uma vez que, né, rompemos com Portugal, nos tornamos independentes, beleza? Então a flora e a fauna, elas são colocadas em evidência aí na primeira geração do romantismo. Então fauna, animais, flora, né, vegetais de uma região. Tranquilo? Então botei assim, ó, gêneros, dois substantivos, fechando por alguma coisa, ó, não. Então aqui, ó, vamos partir para os gêneros, não é isso? Classificação dos substantivos, né? Vamos classificar em comum, próprio, concreto, abstrato, primitivo ou derivado, né? Isso, ó, simples ou composto, e substantivos coletivos vão ser aqueles que vão designar para nós, né, uma coletividade. Perfeito, ó? Tranquilo? Então botei assim, ó, gênero, dois substantivos. Substantivos podem ser, né, ou biformes, certos, ó, ou uniformes, né? Botei assim heterônimos, não é isso? Biformes ou uniformes. Substantivos biformes, né? O nome de estudo para nós. Bi, duas, né? Duas formas, né? Isso, forma vem de forma. Então, duas formas são aqueles que vão trazer para nós formas diferentes na hora de nós classificarmos, né, o gênero, feminino e masculino. Então, os substantivos biformes são os que apresentam duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, com apenas um radical, né? Vou mudar apenas a desinência ali, né? A desinência que indica gênero para nós. Então, menino, menina, traidor, traidora, aluno, aluna. A gramática classifica de heterogêneo, perdão, de heterônimos, né? Substantivos, né, são os que apresentam duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino, mudando realmente os radicais, mas também nós podemos encaixá-los, né, como substantivos biformes, beleza? Só coloquei aqui heterônimo por quê? Porque vai haver a mudança do radical, né? Nos de cima ali, ó, eu só coloquei a desinência, aluno, aluna, né? Traidor, traidora, entrou apenas a desinência, né? Que vai indicar, né, para nós o gênero, feminino, masculino. Tranquilo? E por que heterônimo, professor? Porque eles vão mudar o radical. Os radicais vão ser distintos. Então tem o homem, mulher, bode,
cabra, boi, vaca. Tranquilo? Ó? Então vão se encaixar também esses aqui, ó, os heterônimos, como biforme. Por quê, professor? Porque vão apresentar para nós duas formas distintas, uma para o masculino e outra para o feminino. Por isso que eles são classificados na gramática como substantivos biformes. Vão possuir duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, beleza? Então, só lembrar, biforme, duas formas, uma diferente para o masculino e outra para o feminino. Acontece que alguns deles, vou mudar apenas a desinência, né? Aluno, aluna, professor, professora, certo? Ó, advogado, advogada, vou mudar apenas a desinência que vai indicar o gênero, e em outros, né, totalmente a mudança do radical. Por isso que nós os chamamos de substantivos heterônimos, tá? Mas eles vão se encaixar também, né, nos substantivos biformes, uma vez que eles vão trazer duas formas distintas. Tranquilo? Aí coloquei assim, ó, substantivos uniformes, né? Se biforme vai trazer para nós duas formas distintas, uma para apresentar o masculino e outra para o feminino, né? Os substantivos uniformes apresentam para nós apenas uma única forma, né? Uma única forma, não é isso? Por isso que a gente usa uniforme quando vai para a escola, certo? Para quê? Para realmente, né, indicar que nós viemos de um único lugar, né? Para uniformizar, tranquilo? Por isso que são uniformes, são aqueles que apresentarão apenas uma única forma. Vamos ter assim, ó, substantivos uniformes são os que apresentam apenas uma forma para ambos os gêneros, show? Só que assim, tem que haver, né, algumas maneiras de nós fazermos a distinção, tranquilo? Então, botei assim, ó, os substantivos uniformes recebem nomes especiais, que são os seguintes, né? Eu vou classificá-los em comum de dois gêneros, certo? Sobrecomum e epicenos, tá? Olha só, é importante que peguem o bizu, né? Os uniformes classificam-se de três maneiras: comum de dois gêneros, que é quando nós vamos colocar ali, né, alguns determinantes, quase sempre os artigos, né, para fazer a distinção do gênero, tranquilo? O sobrecomum, somente, né, o contexto vai nos possibilitar essa distinção dos gêneros masculino e feminino, e o epiceno, né, que eu vou usar os adjetivos macho e fêmea para fazer a distinção, tranquilo? Só consigo fazer a distinção entre os gêneros, né, colocando os adjetivos macho e fêmea, perfeito? Mas olha aqui, pessoal, para não confundirem, ó, comum de dois gêneros, né? Os comuns de dois gêneros são os que têm uma só forma para ambos os gêneros, né? Só que eu vou usar o quê? Os artigos, né? Vou usar os determinantes, ou artigos, ou pronomes, ou numerais, para conseguir fazer essa distinção. Então, tem o estudante, né? Tem o estudante, a estudante. Um estudante, uma estudante. Este estudante, esta estudante. Então, assim, somente através dos determinantes eu vou conseguir fazer a distinção dos gêneros, beleza? O famoso presidente, né? Que era o presidente, a presidente, né? Que era comum de dois gêneros, perfeito, passou a ser hoje, para a nossa gramática, né? Quase, quer dizer, biforme, né? Esse, o presidente e presidenta. Então, o gramático registrou, quando a Dilma, né, ocupou o poder ali, ocupou a presidência, certo? Por ser mulher, né, a língua acabou incorporando presidenta, tranquilo? Então, presidenta, presidente passou a ser, né, biforme, mas alguns gramáticos tradicionalistas não aceitaram. Alguns continuam, né, classificando aí como comum de dois gêneros, né? O presidente, a presidente. Show? Só consigo fazer a distinção entre eles, entre as formas, né, usando, né, os determinantes, ou o artigo, ou numeral, ou um pronome, perfeito? Então, aquele imigrante, aquela imigrante, ó, o imigrante, a imigrante, desculpa. O acrobata, né? Ou a acrobata. Pode ser acrobata, né? Ou acrobata, tranquilo? Então, o acrobata, a acrobata, perfeito? O agente, a agente. Eu só consigo fazer a distinção colocando artigos, usando determinantes, perfeito, galera? O intérprete, né? A intérprete, este intérprete, esta intérprete, beleza? O lojista, a lojista. O patriota, a patriota. O Marte, né? E a Marte é quem marca uma história. Eu posso falar que nós usamos muito na história, não é isso? Para contar a história. Que o Tiradentes foi o Marte da Inconfidência Mineira, certo? Ó, que a Joana d'Arc, perdão, foi o Marte da Revolução, não é isso? A Revolução Francesa, se eu não me engano. Perfeito? Ó. Então, assim, Marte é quem marca a história. Show? Então, o viajante, botei vários exemplos, tá? Perdão por vários exemplos. Então, o viajante, a viajante, o artista, a artista, chegou aquele artista, chegou aquela artista, o aspirante, a aspirante, não é isso? Beleza? O atleta, a atleta, o camelô, a camelô, né? O chofer, a chofer. Show? O fã e a fã. Este fã está perturbando, né, a artista, ou aquela fã, o gerente, a gerente, tá? O médium, a médium.
a porta-voz e o porta-voz, o protagonista, a protagonista, o puxa-saco, a puxa-saco. Show? O sem terra, a sem terra, o sem vergonha e a sem vergonha. Show? Tem vários, né? Como é que eu vou saber, professor, que ele é comum de dois gêneros, né? Porque eu posso fazer a distinção dos gêneros através dos determinantes, usando o artigo, usando o numeral, usando um pronome, né? São eles que vão, né, nos ajudar a fazer a distinção dos gêneros. Tranquilo, galera? Então, passei para cá, ó. Sobrecomum. O sobrecomum, né? Os sobrecomuns são os que têm uma só forma, né? E um só artigo para ambos os gêneros. Aí é complicado, porque dificulta com certeza para nós a distinção, beleza? Nesse caso, os sobrecomuns, eu só vou conseguir fazer a distinção dos gêneros deles, né? Através de um contexto, né? De um contexto mesmo. Por exemplo, o cônjuge, né? O cônjuge tanto designa mulher ou homem. Mulher tanto designa mulher ou homem. É o cônjuge, é masculino, certo? Falar a cônjuge é errado. Lembrando que o cônjuge é a esposa ou marido. Então, assim, né? Vou falar assim, né, o professor levou, né, o cônjuge à festa, levou sua esposa, mas eu vou falar o cônjuge. Então, assim, só o contexto, só a ampliação do contexto vai nos permitir saber se ele é casado com uma mulher ou com um homem. Show? O professor levou o seu cônjuge, né? A sua esposa, né? A sua esposa, né, foi com ele à festa. Então, assim, só o contexto, só ampliando o contexto, né, nos possibilitará fazer a distinção. Tranquilo? Então, o cônjuge é sempre o cônjuge, né? Cadê? Não trouxe o seu cônjuge, não? É muito comum, no contexto informal, falarmos sua cônjuge, não é isso? Mas está errado, né? O seu cônjuge, certo? É sempre masculino. Só que nesse caso, né? O professor for casado com uma mulher, né? Vai levar seu cônjuge, né? Sua esposa. Tranquilo? A criança, né? A criança também. Somente o contexto, né? Vai nos permitir possibilitar. Então, chegaram 3 crianças agora ao colégio. 3 crianças chegaram agora atrasadas ao colégio, né? Sei lá, 2 meninos e uma menina. Só o contexto, só a ampliação desse contexto nos permitirá saber, né, se foram 2 meninas, se foram 2 meninos. De qualquer forma, se falar 3 crianças chegaram, não consigo saber. Somente se a pessoa me ampliar esse contexto, beleza? O carro, mesma coisa, o carrasco, o indivíduo, né? Cara, são 3 indivíduos estranhos, né? Ou 3 indivíduos que acabaram de serem mortos ali. Né? Ou 3 vítimas, né? Também sobrecomum, 3 vítimas, né, daquele acidente, né? Uma mulher de 30 anos, né, um homem de 50 anos e um garoto, certo? Somente o contexto me ampliará, né, nos permitirá, desculpa, saber, né, o gênero, tranquilo? O apóstolo também, né, o monstro, né? Aquela pessoa é um monstro, ela é um monstro, não é isso? Ó, show? Somente o contexto me permitiu saber que a professora que é um monstro. Show? A testemunha, eu vou levar 3 testemunhas para depor a meu favor, né? A minha tia, né? Meus 2 irmãos. Perfeito? Só o contexto me amplia isso. O algoz, né? Isso que é o meu inimigo, né? O algoz, né? Isso também ele vai ser masculino sempre. O algoz, né? Ela é meu algoz, cara. Ela é meu algoz. Ela passou a ser meu inimigo. Então, tá vendo? Só o contexto me permitiu o quê? Saber que meu inimigo, o meu algoz é uma mulher. Tranquilo? Show, cadáver, né? Isso, ó, foram encontrados 3 cadáveres, certo? Ali, sei lá, na rua daquela comunidade ali, daquela favela, certo? 3 cadáveres, tá vendo aí? Ó? Também, né, não consigo saber. Somente o contexto vai me ampliar, né? Para saber realmente se esses cadáveres encontrados foram 2 homens, né? Qual a idade, se foi mulher, se foi homem, tranquilo? Só o contexto nos ampliará esse sentido aí. Foi? Esses são os sobrecomuns. Então, o cônjuge, a criança, certo? Ó, o monstro, pessoas, né? 3 pessoas, né? Chegaram agora para a aula, 3 pessoas, 3, né? Só vou saber distinguir, tranquilo, através do contexto. Beleza, galera? Tranquilo? Pegaram aí a vítima, né? Isso, ó, 2 vítimas naquele acidente, né? Infelizmente, tivemos 3 vítimas, tá? Só o contexto aí me ampliará. Perfeito? E o epiceno aqui, para fechar aqui, eu vou acabar daqui a pouquinho nessa aula, vou voltar daqui a pouco, para fechar apenas aqui antes, para nós voltarmos depois dando continuidade. Então, epiceno, né? Os epicenos são os que têm uma só forma, né, e um só artigo para ambos os gêneros também. De certo, só que os epicenos, né, eles são muito usados, né, quer dizer, sempre usados para fazer, né, para designar para nós animais. Mas, por favor, temos que ter cuidado. Perfeito? Leão, leoa. Show? Vai ser biforme, tranquilo? Ele vai ser epiceno quando realmente designar animais, né, indicar animais, só que assim, eu só vou conseguir fazer a distinção, quando ele for epiceno, através dos adjetivos macho e fêmea, beleza? Então, a girafa, né? Isso, ó, macho, fêmea.
A andorinha, macho, fêmea, perfeito? A águia, né? Macho e fêmea, tranquilo? Não existe masculino. Show? A barata, macho e fêmea. Cobra, macho ou fêmea. O jacaré, macho ou fêmea. Beleza? A onça, eu não consigo, ó. Certo? Somente os adjetivos macho e fêmea vão nos possibilitar também fazer a distinção para saber se, né, é do gênero masculino ou feminino, né? Macho ou fêmea. Tatu, a anta, a arara, a borboleta, macho e fêmea, tranquilo? Somente os adjetivos macho e fêmea vão nos permitir fazer essa distinção, beleza? Vou fechar aqui rapidinho, ó. Faltam poucos minutos. E eu volto daqui a pouquinho com vocês, tá? Tem que ficar gravada aqui a aula com vocês. Volto daqui a pouquinho no próximo tempo para fechar aqui, da continuidade, perdão, a nossa aula. Show? É importante quando vocês entrarem, quando voltarem no próximo tempo, é importante que vocês coloquem os nomes, né? Não importa aqui se só 9, sei lá, só 8 estão participando. Aqueles que estão participando, é importante que coloquem os nomes de vocês na chamada ali, tá? Para aqueles que não estão participando, recebam falta. Beleza? Tamo junto, amores.